estamos falando do fundamento da força. E com certeza hoje vai ser outra bênção poderosa. Falando de que sem a força do Senhor ninguém serve a Ele. Ninguém consegue agradar ao Senhor. Você vê Ele cumprir o propósito se a força dele não estiver em nós. Por isso que ele diz que o poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. A fortaleza dele nos enche. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Ó, mais 10 segundos só. E aí vamos lá. Deixa eu botar logo aqui na... Hoje nós vamos falar de exércitos, poderosos exércitos, grandes exércitos, que se acovardaram porque não tinham força do Senhor. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, Te rendemos graça de todo o nosso coração pela oportunidade que temos de ministrar a Tua palavra. E mais uma vez, nesta tarde, Pai amado, aqui de Minas Gerais, vamos transmitir essa palavra, sabendo que Teu Espírito Santo precisa nos ajudar, porque dependemos inteiramente de Ti. Precisamos de unção, conhecimento, revelação, sabedoria, ajuda, bondade, benignidade do Senhor, para que possamos ministrar esta palavra de acordo com aquilo que está no coração do Pai. Senhor, nos ajuda, estende a Tua mão de misericórdia. Somos incapazes de fazer isso, mas com a Tua força nós ministraremos. E certamente que Te daremos toda a honra e toda a glória, Senhor amado, porque esta palavra não é nossa, ela é Tua, pertence a Ti, e ela vem para nos estruturar, para nos aperfeiçoar, para nos edificar. Então, Pai, nos ajuda nessa tarde e que o Teu nome seja plenamente glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza? Aleluia, glória a Deus. Será que além do café você poderia me dar aqui um copinho d'água para ficar aqui, por favor? Graças a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Entraram 4, 5, agora só tem 2, não tem problema, vamos começar com 2 e depois as pessoas vão entrando aí e com certeza aqueles que quiserem serão abençoados nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Obrigado. Nós estamos falando da força, falamos dos três fracotes que se tornaram heróis de Israel na última live, né? Já tem ali, Terezinha? Ou não? Oh, glória. Aleluia. Só um instantinho. Ai, meu Deus. Peguei. Dos últimos, aqueles 3 fracotes que, ao serem ativados, ao receberem a força do Senhor, eles se tornaram heróis de Israel, né? Que foi Moisés, Josué e Gideão. Tem outros mais ainda, tem muitos outros ainda que também na sua fraqueza se tornaram fortes e foram libertadores e abençoadores de Israel, né? Hoje nós vamos falar não apenas de um homem, vamos fazer outra coisa. Hoje eu queria falar, só vai dar tempo de falar de pelo menos 2 exércitos. Também tem mais, mas pelo menos 2 principais que têm histórias marcantes na Bíblia. Mostrando para você que pode colocar o tamanho do exército que quiser colocar. Não importa. Pode ser um exército de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas. Um exército do Senhor que, se não entender, não compreender o que é o fundamento da força divina, esse exército não vai fazer absolutamente nada. Porque, como eu tenho explicado aqui, estou insistindo em explicar isso, porque são temas que a gente não vê outros pregadores falando, outros mestres falando. Quando fala do fundamento da força, é o fundamento do reino. O reino precisa ter força, tem que ter força. Você pode ter a fé, você pode ter o seu jejum, sua vida de oração, sua espiritualidade, seu conhecimento, sua unção, mas se a força do Senhor não vier para conjugar tudo isso e fazer com que tudo funcione em conjunto, você não faz nada. Você vai ver homens que tinham unção do Senhor, foram ungidos, né? Receberam unção e foram derrotados.
Desafio porque esqueceram da questão da força. Homens que foram chamados por Deus e depois fracassaram. Porque se não tiver a força do Senhor operando em nossa vida, você pode ter uma fé extraordinária, pode ter o que você quiser, que você vai ter problemas, né? A força do Senhor é que nos move, é que nos faz mover o nosso ministério. Então é isso que nós precisamos compreender, como vamos tentar fazer hoje. O primeiro exército que eu quero falar é um exército muito poderoso que estava debaixo do comando de um rei de Israel chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, a história é bastante conhecida, e começou a governar Israel. Estava tendo uma paternidade de Samuel, que estava vivo ainda, dava mentoria a ele, era o mentor dele, era o sacerdote, né, o profeta que fazia ligação entre o reino e o Senhor. Então ele estava ali para orientar, porque na verdade foi Samuel que implantou o reino quando jogou azeite sobre a cabeça de Saul, obedecendo a uma determinação do Senhor para fazer isso. Então Saul começou a governar. Lá para as tantas aparece lá um exército, um outro exército de filisteus para guerrear contra Israel. E apareceram lá para guerrear e foi um desafio muito grande, porque eles vieram para atacar mesmo, para destruir. E Saul formou o seu exército, botou o seu exército lá num lugar chamado, né, Vale de Elá. É lá onde eles concentraram as tropas. Nós já estivemos nesse lugar em Israel. Quando você for lá comigo, eu vou te levar nesse mesmo lugar para você ver onde ocorreu a batalha. E curiosamente, a formação do exército de Israel estava até numa situação tática superior à dos filisteus, porque o exército estava acampado, estava estacionado, o exército de Saul, em cima de uma montanha, onde ele via todo o Vale de Elá, ele via tudo. Ou seja, ele estava vendo, observando o exército filisteu, e o exército filisteu, taticamente falando, estava em desvantagem. Mas olha o que aconteceu nessa história. Esse rei, né, comandando as suas tropas, as tropas do Senhor, olha que ele foi ungido pelo Senhor e tinha tudo para se tornar um tremendo combatente. De repente ele se acovardou. Ele se acovardou porque quando o exército inimigo chegou, mandou um gigante. Tinha lá um gigante, tinha mais de 3 metros, né? Talvez 3 metros e um palmo, conforme diz a Bíblia, 6 côvados mais um palmo, daria aí 3 metros, calculando que o côvado era de 45 a 50 centímetros, talvez uns 3 metros e um palmo de altura, e estava lá desafiando, porque esse gigante vinha todo paramentado, todo com carcaça, uma armadura de ferro, né? Vinha com armeiro, vinha com lança, com espada, com tudo. Ela tinha arma que não acabava mais. Só faltava arma de fogo para ele, só faltava fuzil. Mas o resto ele tinha, né? E ele então se colocava diante do exército lá e desafiava todo mundo. Então preste atenção, um homem, mesmo tendo 3 metros de altura, um homem desafiando um exército. Um exército. E eu sempre digo, ele era gigante, mas era um só. E o exército era milhares de soldados em cima do monte, olhando e observando, sob o comando de um rei que tinha sido ungido como comandante, como chefe de Israel. Então, a Bíblia diz que esse homem, né, vou ler para vocês aqui, ele fazia o seguinte, ele se apresentava no vale e fazia o desafio, né? E falou assim, clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, olha o que ele está dizendo, falando dele mesmo, né? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Olha que interessante, como ele fala, a forma dele falar deveria ser a forma do judeu. Esse filisteu estava falando como se ele fosse um judeu, porque ele se valoriza e desvaloriza os outros. Olha o que ele fala, não sou eu filisteu, ele não disse eu sou servo dos filisteus, eu sou filisteu. E vocês são servos de Saul. Não o chamou de servo de Deus, do Altíssimo. Vocês são servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim e venha brigar comigo. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servo. Porém, se eu vencer e o ferir, então vós sereis por servo e nos servireis, sendo nossos escravos. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejamos.
Olha o final desse texto para você entender o que acontecia com o exército de Saul. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ficaram espantados, com medo. Um exército inteiro poderoso, comandado pelo rei de Israel, com medo de um homem, porque o homem ameaçava, o homem desafiava. Então eles temeram. Então eu quero a primeira coisa, a primeira verdade bíblica, a primeira verdade espiritual que eu quero te dizer nesta tarde é o seguinte: quem tem medo não tem força. O medo e a força não podem ocupar o mesmo espaço na vida de um cristão. Ou você tem medo, ou você tem força. Ou você tem força, ou você tem medo. Medo e força não combinam. Se você tem força, o medo vai embora. Mas se você tem medo, a força vai embora. Esse exército de Saul era um exército poderoso da época. Tanto poderoso que na hora da briga eles venceram os filisteus. Mas enquanto o filisteu ameaçava, o medo não deixava terem força. A força fugia. Por quê? Porque a força é interior. E quando você tem uma visão a respeito de você mesmo, uma visão errônea, uma visão errada, você se diminui. Você aqui, espantaram-se e temeram muito. Então, se estão espantados e temendo, não tem força nenhuma, não vai fazer nada. Então era uma coisa curiosa, porque Saul, ele tinha sido ungido rei de Israel, recebeu uma unção. A unção é uma capacitação, é um poder, é uma autoridade, recebeu sobre ele, para ser o rei de Israel. Ele tinha, número 2, ele tinha proteção divina. 3, ele tinha um mentor espiritual que era um profeta poderosíssimo. Samuel era a cobertura de Saul. Samuel era a paternidade de Saul. Samuel era a mentoria de Saul. Ou seja, ele estava debaixo da proteção do maior profeta de Israel. Que homem covarde! Proteção divina, proteção do profeta. Uma unção sobre ele, autoridade sobre ele, o exército à disposição dele. E assim mesmo, ele tinha medo, covarde. Tinha um exército, era um bom lutador. Outra coisa, ele não era um mau lutador não, ele era um bom lutador. Você vai ver nas guerras dele que era um bom lutador, né? Pois é, mas ele com tudo isso, com unção, com proteção, com confiança, com segurança, com exército, com tudo, não tinha força. E olha que eu estou ensinando esse fundamento da força, fundamento do reino. Você pode ter todos os armamentos disponíveis para você, mas se interiormente você falar que não tem condição, que você não vai conseguir, significa que com a tua boca, com a tua mente, você está negando a força do Senhor em você. Quando você nega, a força desaparece. É incrível isso, irmãos, é incrível, mas é uma coisa terrível, que nós destruímos com a nossa própria boca a força divina que opera em nós. Quando o Espírito Santo desceu nessa terra, ele fez morada dentro de nós. O Espírito Santo não é fraco, o Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo, ele é uma força terrível, tremenda nessa terra. Ele pode qualquer coisa, ele tem um poder extraordinário, é o mesmo poder divino que opera nele, está dentro de nós. E nós, eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Você vai se diminuindo e vai perdendo a força. E esse terror desse gigante demorou 40 dias. Não foi um negócio assim rapidinho, não. 40 dias estava lá. E a Bíblia diz que ele vinha de manhã e vinha de tarde. Então, durante 40 dias, ele veio 80 vezes. 80 vezes desafiar Saul e o exército de Israel. E o exército de Israel se acovardou perante esse gigante. Não tinha força. Um exército bem armado, bem equipado, bem treinado, bem comandado, com a unção de Deus, com o poder de Deus, com a confiança em Deus, com a unção do Senhor, esse exército não tinha força. Exército sem força não é nada, de jeito nenhum. Olha que coisa terrível, né? Mas, diante desse cenário todo, desse quadro de um exército no monte acovardado, um gigante corajoso, com a coragem dele, com a armadura, com o armamento, com tudo, mas pelo menos estava lá desafiando, né? E de repente aparece um rapazinho na história. Entra o rapaz da história, entra um quase adolescente, estava saindo da adolescência, né? Talvez já com cerca aí de 17, 18 anos, saindo da adolescência, nem tinha servido, ele nem servia para servir o exército de Saul, era tão jovem ainda, que nunca teve treinamento militar, ele não era próprio para ele, não atendia a necessidade de ser soldado de um exército como aquele. Aí ele chega lá para levar comida para os irmãos, de repente ele vê a confusão, o que está acontecendo aí, qual o problema aí?
Os irmãos dele, cala a boca, sai fora, não se mete nisso. Não é coisa de criança não, isso aqui é coisa de homem. Ah, mas você é de homem, por que você não vai encarar o gigante? Aí, mas qual o problema? Não, o gigante vem desafiar e ninguém faz nada. Ah, mas não faz nada? Eu faço. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz, irmãos, que Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. Usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. De repente o rapazinho se apresentou. Dá licença, o meu nome é Davi, se o senhor quiser, meu irmão, vou lá e acabo com ele. Dou um jeito nele. Mas quem é você? Ah, eu vou apresentar minhas credenciais. Ó. O senhor sabe que eu já matei um urso? O quê? Já matei um urso, tentou atacar as ovelhas do meu pai lá, matei o urso. Depois, outro dia, apareceu um leão, o leão também veio, me deu mole para matar o leão também. O senhor está pensando que eu dou mole para quem vem atacar o rebanho do meu pai? Não dou, não. Aparece lá, eu mato todo mundo. Olha que coisa interessante. Olha, rei, eu não tenho medo de leão, não tenho medo de urso, não tenho medo de gigante, não tenho medo de nada. Esse rapaz que não tinha medo, conforme eu falei, onde tem medo não tem força. Onde tem força não tem medo. Esse rapazinho não tinha medo, tinha força. Força moral, força espiritual, tinha credenciais para apresentar. Olha, nunca fui militar, nunca entrei no seu exército, não sou soldado, mas já matei leão, já matei urso. Não dou fado comigo, não é fácil não. E esse rapazinho, Davi, chamado Davi, ele também já tinha sido ungido rei de Israel, embora o Saul não soubesse disso, né? Então, ele sabia que também já estava debaixo da proteção divina. Ele tinha experiência em luta, em briga, em tomar conta de rebanho. Ele falou que ele matou o urso e o leão, mas a gente não sabe quantos lobos ele matou, porque lobo era o bicho que mais aparecia para comer ovelha. Imagine quantos lobos o Davi já tinha matado. Ele nem quis mencionar os lobos. O lobo era moleza para ele, era fácil, né? Então, ele tinha proteção divina, tinha experiência e perigo, tinha Samuel também como seu protetor, como seu mentor, como seu patendário. Samuel também dava cobertura a ele, porque Samuel era o profeta de Israel, era o principal profeta de Israel. Ele não era militar, Davi não era militar, mas tinha qualificação para combate individual. Ei, essa é forte demais. Acho que você nem pensou nisso, né? Não tinha experiência militar, não tinha combate em grupo, mas era qualificado para combates individuais, para combates pessoais. Ou seja, brigou sozinho com o leão, brigou sozinho com o urso, ia brigar sozinho com o Davi. Ou seja, naquele dia, naquele momento, naquele momento da história de Israel, você sabe com quem Davi se parecia? Com um personagem da nossa época, um personagem do cinema americano chamado Rambo. Davi era o Rambo de Israel naquela época. Coisa linda, né? Então, ele não tinha medo, era um bom lutador, e o mais importante, ele conhecia a força de Deus, porque era um adorador de Deus, conhecia Deus, e ele provou que ele conhecia a força de Deus. Olha só, ele provou isso. Ele provou quando ele chegou perante o gigante, e ele disse assim: disse, porém, Davi aos filisteus: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Vou ferir você, vou tirar a tua cabeça, e vou entregar o teu corpo para os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Em outras palavras, e todo Israel, toda a terra saberá que tem um Deus que é o Deus da força em Israel. E a força do nosso Deus é uma força soberanamente invencível. Não existe inimigos para Deus, né? Na terra, nem fora da terra, no universo, em lugar nenhum, não existe. Ele é soberano em qualquer situação, e nós servimos a Ele. Se nós servimos a um Deus soberano que tem a força, por que temer, né? Então agora tem uma coisa linda também nessa batalha, que acho que você nunca prestou atenção. É uma coisa muito forte. A Bíblia diz que quando Davi conversou com Saul, pegou armamento, botou a armadura de Saul nele, ele não se adaptou, disse: não, eu quero ir sozinho. Uma coisa interessante, irmãos, que Davi,
ele era pastor de ovelhas, né? É uma coisa tão interessante que quando ele foi encontrar com o gigante, ele levou o cajado dele. Todo mundo que fala nesse combate de Davi com Golias, sempre fala que ele levou a funda e as pedras. Vocês esqueceram que ele levou o principal armamento dele, que era o cajado. Levou o cajado para a batalha, enquanto o gigante veio com espada, com lanças, etc., ele foi com o cajado dele. O que o cajado significava para um pastor? Isso é profundo, isso é uma revelação tremenda. Você que é pastor, você que é apóstolo, você que é pastora, estou vendo aqui a pastora Adelaide, né? Adelaide de Aparecida, esposa do apóstolo Adilson. Você que é pastora, pastor, apóstolo, profeta, fique sabendo que Davi não foi enfrentar o gigante sem o seu cajado de autoridade. Todas as vezes para entrar numa batalha, você tem que entrar com a autoridade que Deus te deu. Não abra mão da autoridade de jeito nenhum, porque a autoridade na hora da batalha, ela funciona. Ele levou o cajado dele. Mas não foi só isso. O que eu acho lindo nele, é interessante, é que quando ele foi encontrar o gigante, a Bíblia diz assim: sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, veio em direção a Davi, apressou-se Davi e correu a encontrar com o gigante. Ora, o gigante levantou para vir encontrar com ele, ele se apressou mais ainda e ele saiu correndo em direção ao gigante, ao combate, para encontrar com o gigante, com o filisteu. Ou seja, é uma coisa interessante, você vai aprender isso agora. Quem não tem força, foge do combate, como Saul. Quem não tem força, corre. Quem não tem força, cai fora. Mas quem tem força, vai justamente em direção ao combate, em direção ao inimigo. Quem tem força, vai para cima. Quem tem força, enfrenta. Quem tem força, pode ser gigante de 3 metros, vai encarar. Davi não tinha 3 metros, talvez Davi tivesse lá 1,60 m, 1,70 m, não sei quanto, mas ele pequenininho, ele foi para dentro, porque ele tinha força. Foi por isso que ele falou para o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, os que não têm força, o exército todinho não tinha força, e correu, mas Davi fez o contrário. O gigante levantou, peraí que eu vou também, correu em direção a ele, no meio do caminho já pegou as pedras lá e acertou o gigante. Então, quem tem a força, vai em cima. Quem não tem, corre, se afasta. Não é para você. Tem que ser assim que funciona. E essa história está registrada na Bíblia, no livro de Samuel, para o nosso fortalecimento. Um exército poderoso, um exército poderosíssimo, não é nada sem a força do Altíssimo. E um jovem solitário vale para o exército inteiro quando tem a força divina. O que aconteceu naquele dia lá no Vale de Elá? Um exército poderoso, acovardado, e um jovenzinho corajoso resolveu a parada. Ou seja, naquele dia, exatamente naquele dia, o nosso Deus ficou 40 dias assistindo um gigante desafiar o exército dele, desafiar o exército. O rei que ele botou, o rei que ele ungiu, não fazia nada, ficava com medo, temeroso. A Bíblia tem versículo aqui, tem outro versículo aqui que eu quero ler para vocês. É interessante porque fala aqui que quando o gigante ameaçava, assim, o gigante vinha, xingava. Aí tem outro versículo que fala assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, vendo o gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todo mundo corria, todo mundo fugia com medo dele. E o rapazinho veio para enfrentar. Aí o que acontece? Ele vence o gigante. Quando ele vence o gigante, ele derrota o gigante. Quando ele derrota o gigante, aconteceu uma coisa interessante. Por que quando ele derrotou o gigante, matou o gigante, cortou a cabeça de Golias, cortou a cabeça dele, por que de repente o exército covarde se encheu de coragem, se encheu de força, aí partiu para a guerra. Partiu para a guerra, desceu o monte, correu atrás dos filisteus, coisa só matando todo mundo e tal. Ou seja,
Deus usou naquele dia, essa história é maravilhosa, Deus usou Davi para ativar a força espiritual no exército de Saul que não tinha. Usou a vida de Davi. E aí quando o exército de Davi, uma coisa interessante, que talvez, não sei se você já tenha observado isso, Davi, ele matou os gigantes, mas ele não participou da batalha, porque ele não era soldado. Ele não participou da perseguição aos filisteus. Ele cortou a cabeça do filisteu, agarrou a cabeça, ficou andando com a cabeça para lá e para cá para mostrar a todo mundo. Era o troféu dele. Mas o exército de Saul, quando Davi venceu os gigantes, o exército se encheu de coragem. O que foi que aconteceu? O nosso Deus, que foi glorificado, que foi exaltado na vida de Davi, de repente nosso Deus usa a vida de Davi para ativar a força espiritual do exército de Saul que ele não tinha. O exército desceu, correu atrás dos filisteus, e aí guerrearam contra os filisteus, surraram eles, venceram eles, ou seja, ficou provado que o exército de Saul, o exército acovardado de Saul, era mais poderoso do que o exército dos filisteus, era mais forte, era mais treinado, era mais valente, e conseguiu derrotar os filisteus. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que um rapaz fosse lá, resolvesse o problema do gigante, e então, aí foi todo mundo ativado. Quantas vezes na nossa vida, Deus usa pequenas coisas, pequenos testemunhos, pequenos exemplos na nossa vida para nos ativar e provar que nós podemos sim. A Bíblia diz que nada, mas nada é impossível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis. Quando nós estamos na presença de Deus, na força do Senhor, nada poderá impedir o nosso caminhar. Mas infelizmente a nossa boca, as atitudes, o pensamento vai nos diminuindo, e nós achamos que não podemos, que não conseguimos, que não vamos conseguir. Vamos sim, com certeza vai conseguir, mas é necessário que entenda isso. A força, o fundamento da força tem que fazer parte da sua vida. Tome muito cuidado quando as pessoas chegam perto de você, irmão, você tem que orar mais, irmão, você tem que orar, e fica insistindo para você que você tem que orar. Oração é obrigatória, oração é obrigatória 24 horas por dia. O apóstolo Paulo fala assim, orar sem cessar, a oração é fundamental, porém não é a única coisa. Tem conhecimento da palavra, tem gente orando muito, ora, mas não sabe nada da palavra, não conhece a Deus, não sabe nem que Deus está orando. Mas eles acham que a oração é só o suficiente, não é não, porque o Senhor disse, foi o Senhor que disse, e eu creio nessa palavra, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Não quer conhecer as Escrituras, não quer aprender como se batalha. Tudo que eu estou falando aqui é um ensinamento para aprender a batalhar. Deus te ungiu, Deus te dado Saul como rei, havia o exército, havia o profeta, havia tudo favorável, mas a força, cadê a força? Não tem força, tem medo, o medo entrou, não tem como. E aí, se não fosse Davi chegar ali, talvez o desafio de Golias tivesse continuado por mais 100, 200, 300 dias, né? Graças a Deus que aconteceu isso. E como eu disse, Davi não foi para a batalha sem o cajado dele. Está escrito aqui na palavra, eu separei o versículo aqui, acabei passando em cima dele e não li. Mas ele pegou o seu cajado e foi para a guerra enfrentar o gigante com o símbolo da autoridade que ele tinha. Por isso que ele foi lá com o cajado dele, né? Está lá no versículo, quando fala que foi enfrentar, que eu vou ler para vocês aqui. Graças a Deus. Não está aqui não, tinha marcado, mas não está aqui não. Ah, está aqui. Então um nome só, eu levou o pé, então, assim para você. Eu levou o cajado, está aqui. Eu passei por cima do versículo, não vi mais. Bem, não tem problema. Mas ele levou o cajado dele. Então essa é a história de um exército acovardado que foi vitorioso depois que um jovem que não tinha exército virou a história da batalha. O outro exército que eu quero falar para vocês é o exército de outro rei de Israel. Outro rei de Israel. Coisa maravilhosa também. A história do rei Josafá. Josafá também era um rei forte, um rei poderoso, um rei muito abençoado, né? Ele era um homem temente a Deus, ele orava, ele tinha fé, ele era um adorador, ele louvava a Deus. Olha, o homem, qualquer coisa, chamava o povo para vamos adorar o Senhor e tal. O homem terrível mesmo, estava sempre na presença de Deus. Mas um dia, presta atenção no que aconteceu. Ele estava calminho lá
palácio dele, e chega alguém e dá uma notícia para ele. Olha a notícia que dão para ele. Sucedeu, vou ler para vocês aqui. Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amaon, Amon, e com ele outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram algumas pessoas que avisaram a Josafá, vieram trazer uma notícia para ele. Ele estava muito bem, e vieram trazer uma notícia para ele, dizendo assim: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gedai. Olha, a pessoa que trouxe a notícia já vem trazendo terror. É uma multidão grande que vem do outro lado do mar, que vem da Síria, que era uma nação forte, e eles já estão aí. Olha, foi tanta notícia assim que o homem entrou em pânico, não se apavorou. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Logo na sequência, então Josafá, eu vou ler o versículo todo para você, ó. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eles que já estão em Hazon Tamar, que é em Gedai. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Que coisa tremenda! Um rei de um país, um rei de Israel, que tem uma unção sobrenatural sobre ele para governar, unção de governo, recebe a notícia de que o país dele vai ser atacado. Ora, o que o rei tem que fazer? Chama os comandantes aí do exército, chama os meus generais, chama a tropa aí, vamos reunir todo mundo. Se o exército é fraco, vamos convocar os civis, vamos chamar todo mundo, guerra é guerra, todo mundo na batalha, vamos lá, vamos brigar, vamos defender, vamos morrer lutando, vamos partir para cima deles. Eles vêm para cima da gente, vamos para cima deles também. O nosso Deus é com a gente, não vai nos abandonar não. Mas aqui, então Josafá teve, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Isso me lembra, irmãos, a história de Moisés, quando chegou em Baal-Zefon. Em Baal-Zefon, que era uma montanha grande, Baal-Zefon era a estátua de um deus do Egito, Baal-Zefon. Estava Moisés ali, à frente estava o mar e atrás vinha o exército egípcio. Então o lugar era Piairô, né? E estava ali, e Moisés ficou desnorteado. O que eu vou fazer? Na frente tem o mar, aqui tem essa montanha, meu exército, o que eu vou fazer? Eu vou seguir, vou orar, vou subir o monte. Quando ele falou em orar, quando foi subir o monte para orar, o Senhor corta ele na boa e diz assim: porque clamas a mim, Moisés? Presta atenção, Moisés, não é hora de orar, é hora de agir, Moisés. Você já orou, você já jejuou, você já conversou comigo, já falou comigo, eu já te dei ordem, já te dei autoridade, dei um cajado, dei tudo, Moisés. Mas o que eu faço? Diga ao povo de Israel que marche, diga ao povo de Israel que tenha atitude, diga ao povo de Israel que se mexa, diga ao povo de Israel que vá na força que eles têm. Para onde? Você não interessa para onde, vai para qualquer lugar, vai. Coisa linda. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu creio que se Moisés naquele dia tivesse resolvido voltar para encarar o exército egípcio, ele teria vencido, porque Deus estava com ele. O que ele fizesse, aí o mar é o mais fácil, o mar é mais longe. Então, mete o casal, de repente o mar se abriu. Moisés, o que Deus falou contigo? Não, Moisés, Deus não deixou nem eu orar, me proibiu de orar hoje. O que ele falou? Ele mandou marcha todo mundo, vamos embora, entra no mar aí. O mar se abriu, coisa poderosa. Agora Josafá, em vez de mandar o povo marchar, Josafá vai fazer um jejum. Senhor, estamos aqui jejuando, porque nós vamos ser atacados, tem uma guerra aí, Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou com medo, Senhor, e agora o que vai acontecer? Mas peraí, você não é rei, Josafá, você não tem um exército, Josafá, você não comanda uma nação, você não tem armamento, você não tem cavalo, não tem carro, você tem tudo. Não, mas eu vou orar primeiro, eu já vi muitas pessoas fazendo isso, quando Deus manda a bênção chega. Não, primeiro eu vou orar para o Senhor confirmar se essa bênção é dele mesmo. Toda vez que Deus te dá uma bênção e que você diz que vai orar para confirmar, é sinal de que você ou não confia ou não conhece a Deus. Porque você sabe que o nosso Deus é bom, é benigno, é bondoso, é maravilhoso, é misericordioso, é santo, é um Pai maravilhoso. Ele nunca vai te dar nada para te confundir, nem para te destruir. Ele é teu Pai, Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai.
Então, em vez de reunir o povo, ele resolveu fazer uma reunião de oração e jejum para buscar o Senhor. E vai para cima do povo, todo mundo orando agora, todo mundo jejuando. E diante do Senhor, ele declara com a sua boca, olha o que ele fala, olha o que Josafá fala. Disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, ó Senhor Deus de nossos pais, porventura tu não és o Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos e nações? Olha ele engrandecendo ao Senhor, ele reconhecendo a Deus, que coisa louca. Tu dominas sobre todos os reinos e nações, na tua mão há força e poder. Senhor, eu te reconheço como Deus das nações, Deus do universo, Deus da terra, e vejo que na tua mão, Senhor, tem força e poder, e não há quem possa te resistir. Ô Josafá, me explica aqui porventura, como é que tu sabe que Deus é tudo isso, que Deus tem tudo isso, e você não está confiando nele, rapaz? Como é que tu corre? Como é que tu vai orar se sabe que Deus é tudo isso? Ah, porque nós somos espirituais, tá? Ah, eu sei que você é espiritual, Josafá, mas a hora é de guerra, a hora de puxar a espada, Josafá, a hora de você partir para cima, Josafá. É o pessoal de Moab, de Amon, o pessoal miserável na Bíblia, o pessoal que perseguia Israel, um povo desgraçado, um povo amaldiçoado. Parte para cima, rapaz. Já que Deus está contigo, vai em cima. Ah, não, vou orar aqui, vou ficar orando, jejuando. É muito melhor orar e jejuar do que partir para a batalha. Tem gente que faz isso hoje em dia, se acovarda diante do problema. Estou falando sério, hein? Tem um monte de crente que na hora do problema se acovarda, não tem atitude para resolver, não tenta resolver, não vai resolver, e se esconde, vai para cima do monte, começa a orar, Senhor, me ajuda, Senhor, e Deus vai lá e resolve, enfrenta, encara, toma decisão, toma atitude. Eu vou contigo quando você for, eu estou contigo. É muito melhor ficar escondidinho, Senhor, tem misericórdia, e chorar. Ele falou tudo isso: és na tua mão a força e poder, e não há quem possa te resistir, meu Senhor. Oh, maravilha, isso é verdade, pessoal, também concordo contigo. Mas se você fez essa declaração que tem a força e poder, então por que você não confiou nele, rapaz, e foi para a guerra? Ô, Josafá, você é um cabeção, hein? Desculpa te falar, mas no dia que eu te encontrar na vida eterna, você vai conversar comigo. Porque nós estamos diante de um rei, mano. Olha só que coisa interessante. Josafá era gente boa. Se você olhar na Bíblia os bons reis de Israel, Josafá vai entrar na lista dos reis bons. Tinha muita fé, tinha muito louvor, era um tremendo adorador, tinha muita consagração e era muito espiritual. Ele sabia conduzir o povo nessa parte. Porém, mesmo com tudo isso, ele não tinha força divina, e ele próprio, com a sua boca, confessou isso. Ele próprio. Ele disse: ah, nosso Deus. Depois que ele exaltou a Deus, depois que falou que Deus é poderoso, Deus é grande, é a mesma coisa que os crentes falam hoje em dia. Irmão, como é que você está? Está numa luta tremenda, numa batalha terrível. Irmão, como é que você está? Ah, irmão, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que resposta tacanha é essa? Que resposta sofrível é essa? Você se lembra que quando Jesus estava no barco, os discípulos, nem tudo ia bem? Você se lembra que quando eles estavam no barco, desceu uma tempestade brabíssima lá, relâmpago, trovoada, as ondas se levantaram, né? Eu já naveguei no Mar da Galileia, e toda vez que eu vou a Israel, eu navego no Mar da Galileia, e tem um mistério nesse mar. Esse mar, você pega o barco no porto e você vai para o meio do mar. A onda está paradinha, tranquilo, mas de repente, sem que ninguém entenda por quê, as ondas se levantam e começam a balançar, isso durante o dia, qualquer hora. Durante o dia, de repente, mas do nada as ondas começam a se agitar, ninguém entende nada. Os barqueiros dizem, o pessoal que trabalha nos barcos, isso é normal aqui, isso é assim mesmo, isso é da natureza. Mas quem não conhece fica apavorado, porque você sai com o barco tranquilo, chega lá no meio, começa o navio a balançar, e nesse dia, de noite, tá? De repente o relâmpago, sabe o que Jesus estava fazendo, irmãos? Estava dormindo tranquilamente. Jesus não tinha problema de medo, Jesus tinha força. Os discípulos apavorados, nessa hora eu queria ver alguém perguntar para Pedro: e aí, Pedro, como é que está? Não, está tudo bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só que eles não falaram isso não. Eles acordaram o mestre: Senhor, acorda, não se te dá que morramos, não está percebendo que nós vamos morrer, Senhor? Ele disse: mas qual é o problema?
Aí, só relâmpago, trovoada, o barco vai afundar, vai morrer todo mundo. Aí, vento, calma, relâmpago, para também, trovoada, acalma, tempestade, desaparece daqui. Pronto, parou tudo. E daí, meus filhos, qual é o problema? Senhor, afasta-te, que é isso, que até os ventos lhe obedecem, a natureza obedece. Senhor, afasta de mim que eu sou pecador, estou com medo do Senhor agora. Mostrando que não tinha força nenhuma, né? Mas vamos voltar para Josafá. Então Josafá, ele disse, quando ele confessou que não tinha força, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, você não está sendo incoerente não, meu filho. Nós não temos força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, mas nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos olhando para o Senhor, viu? Porque estamos esperando que o Senhor mande uma resposta, que o Senhor faça alguma coisa. Nós não temos força, mas estamos confiando. Nós não temos poder, mas estamos confiando. Nós não temos nada, mas estamos olhando para o Senhor. O Senhor vai nos ajudar, vai nos salvar. Claro que Deus vai salvar. Tremendamente isso, né? Aí o Senhor viu que não tinha jeito, não tinha nem como ativar a força dele, porque realmente ele estava no pânico. Olha que ele não viu a grande multidão, ele não viu o exército, ele estava com uma informação que deram para ele. Ele agora fala diante do Senhor, ele fala perante o Senhor, perante essa grande multidão que vem contra nós. Ele nem viu, só falaram para ele botou isso na cabeça que era uma grande multidão. Aí o Senhor vai enviar o profeta para acalmar o coração do pobre Josafá. Então veio o profeta, né? Aí o profeta veio, foi Jaziel, o nome, Jaziel, o filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, né? Aquela genealogia toda lá. Era um levita da tribo dos filhos de Azar. E ele disse, o profeta de Israel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, um recado direto para vocês, Josafá, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja, Josafá, não é tua, é minha. Que Deus maravilhoso. Josafá, você está com medo de uma guerra que não é tua, Josafá? Josafá, eu sou teu Deus. Josafá, essa peleja não é tua, é minha. Tu está tremendo todo por causa. Josafá, eu que vou lutar essa guerra, Josafá. E eu vou te mostrar como é que eu luto, vou te dar uma lição, Josafá. Amanhã descereis contra eles, vocês vão descer, eles vão subir pela ladeira de Ziz, e vocês vão achar no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postrai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que maravilha! Além da vitória, irmãos, prometida pelo profeta, o rei Josafá acreditou também na prosperidade. Que coisa maravilhosa, coisa tremenda. E ele, Paulo, por favor, me arranja aí, cadê você? Dá pra você pegar a extensão e ligar aqui, que a bateria está acabando aqui, por favor? Desculpe, irmãos, a bateria aqui está arriando. Pega meu carregador ali. Problemas técnicos, desculpe. Né? Então, ele acreditou também na prosperidade, porque ele vai junto ao povo, né? Pela manhã cedo se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa, e ao sair, Josafá pôs-se em pé diante do povo dele, e disse, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Olha que expressão poderosa, maravilhosa que ele fala. Crede no Senhor. Só aqui no cantinho, isso, muito obrigado. Pronto, houve uma falha técnica, está resolvido. Ligou? Liga lá. Senão, obrigado. Amém. Então, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus. Credes em tudo que Deus falou, e vocês estarão seguros. E credes nos seus profetas, e prosperareis.
Essa palavra, irmãos, que todo mundo fala nas igrejas, não, a Bíblia diz isso, é só você crer nos profetas. Essa palavra, na verdade, foi o profeta que disse para Josafá, e ela se cumpriu nos dias de Josafá. Vamos ver aqui. Então, chegaram as duas, a vitória e a riqueza. Nisso chegou Judá a Atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que os corpos de todos os inimigos estavam no chão. Deus matou todo mundo. Quando Deus disse para Josafá, vai lá no vale de Tecum, você vê o que vai acontecer. Quando ele chegou lá, já estava todo mundo morto, os inimigos. Quando viram toda aquela grande multidão, aquele exército morto, o que aconteceu? A Bíblia diz assim, nisso chegou Judá a Atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam na terra, e nenhum escapou. Deus matou todo mundo, não deixou escapar um sequer. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos. Agora, olha que coisa interessante, hein? E acharam entre eles, os mortos, riquezas e cadáveres de abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto, mas tanto, que não podiam levar. E durante 3 dias, irmãos, eles ficaram catando ouro e prata e objetos preciosos daquele pessoal que morreu. Ou seja, eles enriqueceram de uma forma sobrenatural. Não guerrearam, não morreu ninguém de Josafá, de Israel, e não morreu ninguém, e ainda levaram todos os despojos. Ficaram 3 dias catando os despojos dos inimigos, porque era muito. Olha como é que você vai conseguir entender um negócio desse que eu vou te falar. Deus manda a multidão, Deus incentiva a multidão a atacar Israel. Essa multidão vai atacar Israel, vai para uma guerra. E por que eles levam tanto tesouro, tanta coisa boa? Levaram porque Deus queria passar para Israel aquilo que estava na mão dos inimigos. Porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Então ele fez um exército, uma grande multidão a atacar Israel. Não houve guerra porque a batalha era dele, que ele falou, né? Ele matou todo mundo, e os despojos, o povo de Israel, o rei Josafá com o seu povo, catou tudo e ficou todo mundo rico. Deus tira do ímpio para dar para o justo, né? Mas tem que acreditar. Então, a força, ela produz a vitória e transforma derrotados em vencedores. E além disso, ainda traz a prosperidade. Que bênção tremenda isso. É muito linda essa história. Tanta história de Davi lá, transformando a história de Israel contra os filisteus, né? Ou seja, um exército sem força e um rapaz com força, e um rei com força. O rapaz com força dobrou, mudou a história de guerra, o exército foi e ganhou todo mundo. E aqui Josafá, tremendo, batalhando por uma guerra que nem era dele. Por que ele não perguntou a Deus se essa guerra é minha ou sua? Ele é minha. Ah, tá bom, então não vou nem orar, que eu sei que o senhor vai ganhar. O senhor não precisa de oração. O senhor sabe se defender. Mas não. Ou seja, quantas vezes, irmãos, meu irmão, minha irmã, meu pastor, meu apóstolo, meu profeta, obreiros, mestres, evangelistas, quantas vezes você está desesperado, lutando uma guerra que não é sua, uma guerra que pertence ao Senhor. Tem hora, irmãos, que você tem que deixar ele lutar. Eu tinha um grande amigo, o pastor Jackson, ele já faleceu, muito grande pregador, tremendo pregador. Ele contou uma história interessante para a gente um dia, em que ele disse que um dia reclamou com o Senhor. Ele disse: Senhor, eu já estou com esse problema há 2 anos. 2 anos que eu tenho orado, jejuado, subido o monte pela solução desse problema, e o Senhor não faz nada, Senhor. O Senhor não me ajuda. Ele disse: pois é, meu filho, é porque você está lutando no meu lugar. Essa luta não é sua, por isso você está 2 anos com ela. Você faz o seguinte: amanhã, quando você for orar nessa luta, você fala assim: eu renuncio a essa luta e entrego nas mãos do meu Senhor. Entrega para mim. Quando você sair fora e deixar comigo, eu resolvo. O pastor Jackson me disse que no dia seguinte ele fez exatamente conforme ele orientou. No outro dia seguinte, depois da oração, o problema tinha sido solucionado. Quantas vezes, na nossa ansiedade de mostrar poder, vitória, alguma coisa que nós lutamos, batalhamos, nós atrapalhamos ao Senhor e nos entregará a vitória. A força, irmãos, é um fundamento que é sempre dele. Ele, com a força dele, que nos fortalece. Eu falei aqui na outra live que a alegria do Senhor é a nossa força. A nós compete alegrar o Senhor.
Ao Senhor compete nos dar a força dele. E com a força a gente vence qualquer parada. Não tem exército filisteu, não tem exército de Moabe, nem de Amon, nem de ninguém, nem de Satanás, nem de ninguém. Quando a força do Senhor está operando em nós, irmãos, nós somos gigantes. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Davi encontrou Golias, aos olhos humanos, aos olhos dos homens filisteus e judeus, o gigante se chamava Golias. Mas lá no céu, diante dos olhos do Senhor, o gigante se chamava Davi. Então, enquanto o mundo olhava, Golias é o gigante, lá em cima os anjos assim, o gigante é Davi. É o contrário, porque no mundo espiritual, a estatura de Davi era superior à estatura de Golias. Se Golias tinha 3 metros e 1 palmo aos olhos dos homens, é provável que Davi tivesse 3 quilômetros de altura na presença do Senhor. Por isso, foi tão fácil para Davi ser o gigante, porque tinha estatura espiritual. Não é mesmo? São coisas que acontecem na nossa vida que às vezes nós não entendemos. Você se lembra quando Jacó estava lutando e a Bíblia diz que, a nossa Bíblia em português, né? Diz que Jacó lutava com Deus. E isso trouxe uma impressão errada para muita gente, ainda hoje falam muito isso, né? Que Jacó lutou contra Deus, Jacó lutou com Deus, Jacó lutou contra o anjo do Senhor, Jacó lutou. Irmãos, o texto é tão diferente. Jacó não lutou contra, ninguém luta contra Deus, não existe adversário para Deus, principalmente sendo um servo seu. Jacó era servo do Senhor. Então, na verdade, ele lutou juntamente com Deus, ou seja, ele e Deus lutaram juntos a batalha. A batalha, na verdade, era de Jacó. O problema era Jacó. Jacó teve que lutar contra os receios dele, os problemas dele, a interioridade dele, a falta de espiritualidade, de entendimento, de visão, de foco, de tudo. Ele estava destinado a ser um fracasso. Era isso que ele ia ser. Então, na verdade, o Senhor chegou junto com ele para lutar ao lado dele. Os dois se uniram para lutar contra os problemas dele. Ou seja, foi uma noite de vitória para Jacó, porque Deus resolveu ajudá-lo. Os dois se uniram, um estava contra o outro. Jacó não lutou contra Deus, isso é conversa fiada. Ele lutou com o Senhor juntamente. Os dois se juntaram para lutar contra os problemas dele. A palavra Jacó, Yaakov, no hebraico, significa calcanhar, né? Aquele que agarra o calcanhar. A estatura de Jacó, preste atenção no que eu vou dizer, a estatura de Jacó antes dessa luta era da altura de um calcanhar. A estatura de Jacó, que se chamava calcanhar, era da altura. Imagina o seu calcanhar agora, onde você está no seu pé. Jacó era lá embaixo, Jacó era pequenininho. A estatura dele era a estatura de um calcanhar. Ele jamais seria o grande Jacó, jamais seria o pai das tribos de Israel, jamais seria o grande líder que ele foi. Então, naquele dia que ele lutou, ele se livrou, se libertou dos seus temores, do seu medo, do seu receio, da sua carnalidade, da sua falta de entendimento, da sua falta. Naquele dia, naquela luta, no final da luta, ele ganhou um prêmio. Ele recebeu um prêmio naquela luta, quando o Senhor disse: já não te chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque como um príncipe tu lutaste com o Senhor, como um príncipe lutaste ao meu lado, como um príncipe você se revelou, então você agora é um príncipe. Na verdade, nem Deus, depois desse episódio, nem Deus chamou ele de Israel, continuou chamando de Jacó, o nome dele não mudou. Mas o que ele está falando é o seguinte: você saiu da estatura de um calcanhar para a estatura de um príncipe bem alto. Na verdade, a vitória de Jacó foi ter sido mudado a sua posição no mundo espiritual, a sua posição profética. Ou seja, você que era do tamanho de um calcanhar, agora você é do tamanho da estatura de um príncipe. Os príncipes sabem lutar, os príncipes são guerreiros, os príncipes são vencedores. Então, Jacó, você agora está na posição de príncipe, porque você lutou ao meu lado, você realmente se comportou como um príncipe. Você agora não tem mais o tamanhozinho de um calcanhar, Jacó. Você agora tem o tamanho de um príncipe. Daqui para frente, tudo que sair de você não vai sair de um calcanhar, vai sair de um príncipe. E a tua geração será abençoada.
Olha que coisa linda, poderosa. Ainda tem crente hoje em dia que se diminui tanto, não tem a força divina, não tem o fundamento da força, que esses cristãos que oram tanto, que falam tanta coisa e não tem fé, não tem conhecimento, não busca a palavra, esses crentes estão na altura do calcanhar. Ai, apóstolo, o senhor está sendo muito grosso, o senhor está sendo muito direto, mas eu não conheço nenhum ensino da Bíblia que não seja direto. Eu não conheço uma lei de Deus que não seja direta e objetiva para dizer a verdade da sua cara. Tem muito crente que é tão medroso, tão covarde, que não consegue entender o fundamento da força, que a altura espiritual dele, que a altura ministerial dele é do tamanho de um calcanhar, desse tamanhozinho assim, ó. Mas quando ele se revela, quando ele aceita a força do Senhor dentro dele, ele se torna um príncipe no reino de Deus. E os príncipes são vencedores, são guerreiros e têm estatura espiritual. Foi isso que aconteceu com Jacó. Um homem sem força, de repente ganhou a força, e com a força se tornou um tremendo homem, que você sabe a história dele toda, não precisa nem contar mais. Amém? Então é assim que acontece. Deixe de abrir sua boca para dizer que não pode, que não aguenta, que não tem fé, que está cansado, que vai desistir, coitadinho de você, coitadinho de mim. Para com isso. Se você realmente é homem de Deus, se você é mulher de Deus, aprenda a usar sua boca para a glória de Deus. Eu posso sim, eu vou sim, porque eu vou conseguir, porque o meu Deus é grande, conforme Josafá falou. Tu és o Deus das nações, tu és o Deus que manda em tudo, tu és o soberano. Você serve esse Deus, ele é teu pai, ele é meu pai, é nosso pai. Então vai fundo e se torna príncipe, se torna uma princesa. Você que é uma obreira, lute como uma princesa diante do Senhor. Não recue, não desista, abra sua boca e te abençoe o tempo todo, porque o que você falar, o teu cérebro vai fazer, em nome de Jesus, amém? Passei da hora novamente. Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra de hoje, essa palavra de hoje seja poderosa na tua vida e mude a tua vida. Depois você entra no privado comigo e fala comigo, porque eu tenho certeza que hoje Deus falou com alguém aqui nessa live, e quando for compartilhada, Deus vai continuar falando. Porque o que eu estou ensinando aqui é a palavra de Deus pura, não é opinião minha, não é doutrina minha, é doutrina da palavra. Fundamenta a força dos 12 fundamentos do reino de Deus. E você tem que crer nisso e viver isso, porque você vai ser abençoado. Não se esqueça de compartilhar. Arranje alguém para se inscrever no meu canal. Estou precisando aumentar o número de gente do canal. Peça aos membros da sua igreja para se inscrever, para compartilhar, para bater o sininho, para dar o like lá, dizendo que gostou. Eu preciso ampliar essa live para o mundo inteiro. Em nome de Jesus, preciso da sua ajuda. Faz isso aí por mim, tá? Deus te abençoe e vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez eu quero te dar toda a honra e toda a glória, porque do jeito que tu me orientaste, eu ministrei a palavra hoje, Senhor. E eu sei que tu falaste com muita gente. Eu sei que hoje tem gente chorando, lágrimas descendo, porque a palavra tocou profundamente. Teu Espírito tem colocado isso no meu coração. Tem gente hoje que foi tocada emocionalmente, está chorando, porque sabe que está passando por um momento difícil. Não é para correr agora, não é para desistir agora. É o contrário, tem que se levantar e dizer assim, não, eu quero essa força do Senhor na minha vida e eu vou vencer. E com certeza, tu, Senhor, que é o nosso Pai, enviará o teu Espírito Santo para operar, abençoar e levantar esta pessoa. Portanto, meu Pai, mais uma vez eu te peço, visita cada um dos nossos assistentes hoje e abençoa a vida deles. E quando esta live for compartilhada, abençoa mais ainda aqueles que receberem, meu Pai. Eu te louvo, te agradeço e entrego a Ti a honra, a glória, a força, a autoridade, a riqueza. Tudo pertence a Ti, meu Pai, porque Tu és o único digno de receber. Perdoa-me se eu disse alguma coisa que Tu não gostaste, Senhor. Me perdoa, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua bênção permaneça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Segunda-feira estarei novamente. Hoje estou transmitindo em Minas Gerais. Vocês estão vendo que atrás de mim o cenário é outro, né? Mas é porque eu estou aqui em Minas Gerais. Domingo vou ministrar aqui na igreja da Porta Terezinha. Amanhã eu vou fazer uma visita lá em Visconde do Rio Branco, na igreja que vai ser aberta lá com a pastora Laíde. Então, nós estamos a 40 quilômetros da pastora Laíde. Está abrindo uma nova igreja aqui em Minas Gerais, uma nova igreja do Evangelho Pleno. Vamos lá amanhã no sábado. Domingo estarei aqui em Miraí. Segunda-feira estarei de volta, tá? Minha pastora Tânia Bandeira, Deus te abençoe poderosamente. Sônia, e quanta gente entrou hoje, hein? Graças a Deus, aleluia. Nádia Rabelo, Miriam Cuia Minarini, amém, aleluia. Glória a Deus, Sônia Santana. Eita, quanta gente, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Miriam Farjon, Nádia, Raquel Ventura, apóstolo André Leal, graças a Deus, nosso apóstolo, nosso mais novo apóstolo. Aleluia. Alberto Fernandes, e glória a Deus, quanta gente. Maria Vilés, bendiciones, Maria Vilés, bendiciones você também.
Deus te bendiga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alberto Fernandes. E quanto T, pastora T. Deus te abençoe, T, em nome de Jesus. Isabel, aleluia, Isabel. Márcia Ventura, lá de Tampa. Ih, quanta gente. Irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço. E assim que o Cláudio aprontar, já vou distribuir para vocês em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até segunda. Tenha um culto abençoado esse final de semana. Que Deus abençoe a tua igreja, a tua vida. Seja uma bênção tremenda para você. Não se esqueça de orar por mim e me abençoar também, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração e até segunda, se Deus quiser.